Estamos aqui em mais uma edição do programa Opinião. Dessa vez a gente vai falar sobre 75 anos do assassinato de Leon Trotsky, o revolucionário russo. Convidamos para essa edição agora o Bernardo Cerdeira, que é do comitê editorial do jornal Opinião Socialista. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Jefferson. Bernardo, para começar a nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Trotsky. O Trotsky foi uma figura marcante do século XX. Além de dirigir revoluções, escrever sobre revoluções, ele também escreveu sobre literatura, sobre arte e até vida cotidiana, né? Afinal, quem foi Leon Trotsky? Trotsky foi um dos dois grandes líderes revolucionários dos últimos 100 anos. Tá? Depois de Lenin, que foi o dirigente indiscutível da Revolução Russa, Trotsky foi o maior líder dessa revolução. E toda a trajetória de vida dele está ligada à Revolução Russa. A Revolução Russa foi, nós podemos dizer, o acontecimento mais marcante do século XX, em todos os sentidos. Foi a primeira revolução socialista operária da história, foi a primeira revolução que conseguiu instaurar um Estado operário revolucionário, que esse Estado operário se defendeu da agressão imperialista de mais de 20 países, e foi vitorioso. Certo. Mas antes dele ser conhecido pela Revolução Russa, por ter dirigido a Revolução Russa, ele tinha feito outras atividades entre 1905 e 1917, né, as vésperas da Revolução, fora e dentro da Rússia, né? Que tipo de coisas que ele ficou fazendo nesse período? Os revolucionários russos viviam, em geral, entre a prisão e o exílio. Trotsky foi preso por suas atividades revolucionárias no começo do século, fugiu da Sibéria e foi ao exílio, e lá ele conviveu e participou da equipe do Iskra, junto com Lenin, com Plekhanov e outros revolucionários. Depois, em 1905, ele retornou e foi o primeiro presidente do Soviet, ou seja, do Conselho de Deputados Operários e Soldados, que se formou em Petrogrado em 1905, no que é chamado o grande ensaio da Revolução Russa, que foi a Revolução de 1905. É importante notar que Trotsky tinha 25 anos quando ele foi presidente do Soviet de Petrogrado. Antes da Revolução Russa de 17, o Trotsky ele ficou algum tempo afastado do Lenin, né? No entanto, após a eclosão da Revolução Russa, eles se reaproximaram assim rapidamente. Qual foi o motivo para isso? O motivo do afastamento era uma visão diferente, principalmente de como se deveria organizar o partido que naquela época se chamava Partido Operário Social Democrata. O Lenin tinha uma concepção de que a ala menchevique do Partido Operário Social Democrata era uma ala que estava influenciada pela burguesia liberal. E ele, a partir de 1907, principalmente, lutou para organizar uma tendência revolucionária, que se chamava tendência bolchevique. Essa tendência foi fundamental, porque se não existisse o Partido Bolchevique organizado em forma separada, não haveria Revolução de Outubro na Rússia. E logo depois da tomada do poder pelo Partido Bolchevique, a jovem República Soviética encontrou um imenso desafio, né? Ela foi invadida aí por exércitos de 18 países, né? Nesse momento, Trotsky ele é escolhido para organizar o Exército Vermelho, né? Como é que deu essa organização? Como é que ele organizou o Exército Vermelho para enfrentar esse desafio, a Guerra Civil? Houve duas formas fundamentais. Por um lado, o antigo exército russo, o exército czarista, havia desaparecido depois da Primeira Guerra Mundial. Não existia mais exército. Então os bolcheviques fizeram uma convocação militar e fizeram um serviço militar obrigatório em toda a Rússia para compor o exército. Mas junto com isso, né, os primeiros voluntários do exército foram justamente os operários, que tinham uma guarda vermelha, e depois houve uma convocação, um serviço militar obrigatório. Mas junto com isso, Trotsky convocou os antigos oficiais czaristas para que fossem os especialistas militares desse exército. Esses especialistas militares eram os únicos que detinham, vamos dizer, a arte da guerra, porque tinham conhecimento militar. E eles foram convencidos, em primeiro lugar, porque começaram a ver que os bolcheviques eram os únicos que defendiam a Rússia das agressões imperialistas que ela estava sofrendo,
que vieram de todas as partes da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Áustria, do Japão, dos Estados Unidos, de todos os países invadiram a Rússia. E esses oficiais que não eram comunistas nem socialistas, né, eles se convenceram de que os bolcheviques eram os únicos que defendiam a Rússia. Nos primeiros anos da Revolução Russa se discutia praticamente tudo. Entre um dos temas mais que provocou debates acalorados e apaixonados foi o tema sobre a questão da arte. Trotsky se envolveu numa polêmica sobre concepção de arte. Ele defendia que a arte feita pela burguesia não devia ser destruída, né? Qual que era a posição de Trotsky em relação à arte nesse momento? A posição de Trotsky era defender a mais ampla liberdade no terreno da arte. Ele defendia que o partido não podia ter uma orientação artística, né? E que sim, que ele deveria promover diversas manifestações artísticas. Mas existia uma corrente dentro do próprio partido bolchevique que se chamou Prolekult, e essa corrente queria dizer arte proletária. E essa arte proletária era a ideia de que o proletariado deveria desenvolver uma corrente artística que, inclusive, fosse orientada pelo partido. Trotsky polemizou com essa corrente porque ele dizia que a classe operária não poderia desenvolver uma arte própria, justamente porque, ao contrário da burguesia, que na época do feudalismo, a burguesia pôde desenvolver suas universidades, pôde ter mecenas que incentivaram artistas de todo tipo, e a classe operária não. A classe operária é completamente marginalizada dentro do sistema capitalista e não tem acesso à cultura nem à arte. O isolamento provocado aí pela Guerra Civil, a destruição de fábricas e de toda uma camada, né, de jovens operários e da vanguarda que fez a Revolução Russa em 1917, além da derrota da Revolução na Europa, provocou o fenômeno da burocratização do Estado operário soviético e o surgimento do stalinismo, né? Como é que o Lenin e depois Trotsky viam o surgimento desse processo de burocratização? Lenin foi o primeiro que atentou para esse fenômeno e combateu esse fenômeno até nos 2 últimos anos de vida. Mas ele morreu antes de poder organizar esse combate de uma maneira mais efetiva. Foi Trotsky que começou esse combate de uma maneira mais clara a partir de 1923 em um livro que se chama O Novo Curso, que ele pregava um novo curso para o Partido Comunista. E junto com isso, em 1923, ele organizou uma resistência que se chamou o Manifesto dos 43, que foi dirigido, incentivado por ele, que justamente eram 43 dirigentes do Partido Comunista, que formaram a oposição de esquerda, o embrião da oposição de esquerda, com um programa contra a burocratização, pela industrialização da União Soviética e etc. Aí começou esse combate, mas esse combate foi muito além. E durou até não só a expulsão de Trotsky da União Soviética em 1929, mas durou durante todos os anos em que a oposição de esquerda esteve organizada e combatendo na década de 30. Do exílio também, ele manteve esse combate. Né? Ele manteve esse combate no exílio em condições muito difíceis, né? Em forma clandestina, né? E os trotskistas foram perseguidos e eliminados fisicamente, a maioria foi fuzilada, morreu em campos de concentração, foi torturada, toda a família de Trotsky foi fuzilada ou massacrada de uma forma ou de outra, seus filhos, genros, toda a família. E o Trotsky colocava um dilema, né? Um dilema ante a burocratização. Né? Que dilema era esse? Trotsky, a partir de um grande livro que eu recomendo a todos os socialistas, que se chama Revolução Traída, né? Ele coloca uma alternativa. Ele diz, ou a classe operária russa consegue derrubar a burocracia através do que ele chamava uma revolução política, ou seja, uma revolução que não mudaria a estrutura social da União Soviética, mas que mudaria o comando do Estado, ou seja, derrubaria essa burocracia, ou a burocracia iria inevitavelmente restaurar o capitalismo. Essa elaboração que o Trotsky faz sobre a burocracia e esse dilema que ele coloca para a União Soviética também serve para outros estados operários que vão surgir ao longo do século XX, como a China, Cuba. Como é que você vê isso? Claro, todos esses estados, China, Cuba, Vietnã, já nasceram burocratizados.
né? E houve esses estados burocratizados em 1/3 da humanidade. Então, hoje em dia, esse prognóstico de Trotsky foi fundamental e é fundamental para entender o que aconteceu com a restauração do capitalismo, que levou a uma grande crise e uma grande confusão entre o movimento operário e a esquerda mundial. Porque o que ele dizia da luta pela revolução política para derrubar a burocracia era algo que só o trotskismo falava na década de 30. E isso se mostrou profundamente verdadeiro, não só na luta contra a burocracia desses estados, mas também a luta contra a burocracia nos sindicatos, a luta contra a burocracia dos partidos políticos, e isso é mais atual do que nunca. Você falou que os mencheviques tinham uma concepção de revolução etapista, né? Que a primeira etapa da revolução ela tinha que se dar junto com a burguesia, seria uma etapa de desenvolvimento das forças produtivas e do capitalismo, né? E a segunda etapa ficaria para depois, que seria uma etapa socialista, isso após a Rússia ou qualquer outro país se desenvolver do ponto de vista das forças produtivas, né? Como é que essa concepção etapista da revolução vai ser retomada pelo stalinismo? O stalinismo desenvolveu essa concepção menchevique ao nível de teoria. O que eles desenvolveram foi justamente a concepção de uma revolução por etapas, primeiro uma revolução democrático-burguesa e depois longos anos de capitalismo até uma revolução socialista que nunca vinha. E então, isso na verdade era parte de uma justificativa, né, para uma aliança de classes com a burguesia, que a partir de 1935, no 8º Congresso da Internacional Comunista, eles denominaram Frente Popular, que era uma política de aliança de classes, que na verdade sustentou governos burgueses em que entrava o Partido Comunista e a social-democracia durante todas as décadas posteriores e que dura até hoje. Você falou do internacionalismo no pensamento do Trotsky. Como é que ele via essa coisa da necessidade de se construir um partido da Revolução Mundial? Trotsky tinha uma obsessão nisso aí. Os últimos anos da vida dele, ele se dedicou à tarefa de construir uma nova internacional, que chamou a Quarta Internacional, fundada em 1938. Ele chegou a essa conclusão depois de analisar a burocratização da Terceira Internacional e principalmente a derrota da Terceira Internacional na Alemanha em 1933 diante do nazismo e totalmente tomada pela paralisia. O Partido Comunista Alemão foi incapaz de lutar contra o nazismo, sofreu uma derrota sem disparar um tiro, digamos assim, e a Terceira Internacional não soube fazer nem sequer uma crítica ao que era a maior seção da Internacional Comunista fora da Rússia. Então, Bernardo, como é que a fundação da Quarta Internacional serviu para ser um fio de continuidade dessa tradição do marxismo revolucionário? A burocracia stalinista procurou eliminar fisicamente toda a velha guarda que dirigiu a Revolução Russa e quase conseguiu. A maioria do Comitê Central do Partido Comunista que dirigiu a Revolução de Outubro foi fuzilada ou chegou, como o caso de Trotsky, que foi o único que foi exilado e por isso pôde cumprir a tarefa por alguns anos mais, mas terminou assassinado em mãos de Stalin. Então, o objetivo do stalinismo era romper esse fio de continuidade do marxismo revolucionário e terminar como o único representante do marxismo em todo o planeta. Esse era o objetivo do stalinismo. Ou seja, que a sua visão completamente burocrática, deturpada, degenerada do marxismo fosse a versão vigente no movimento operário mundial. Então, a fundação da Quarta Internacional impediu que esse fio de continuidade fosse rompido, porque manteve nas mãos no que era um punhado de revolucionários, a visão ortodoxa, clássica do marxismo revolucionário. E isso foi fundamental. Hoje nós não estaríamos aqui fazendo esse debate, milhares de obras trotskistas e de operários não seriam trotskistas no mundo
se Trotsky não houvesse fundado a Quarta Internacional. Mas isso foi um aspecto da fundação da Quarta Internacional. O outro aspecto fundamental é a atualidade do trotskismo hoje. E qual que é a importância do trotskismo hoje? De Trotsky hoje, do pensamento de Trotsky? Em primeiro lugar, não existiria nenhuma possibilidade hoje, e não existe possibilidade, de interpretar todos os fenômenos mundiais se não houvesse uma internacional. A crise econômica mundial, problemas como o chavismo, como a crise do PT aqui no Brasil, nenhum desses grandes problemas que levam a grandes discussões polêmicas e dúvidas entre os ativistas socialistas de esquerda, nada disso poderia ter uma interpretação marxista coerente se não houvesse uma corrente internacional. Dentro disso, é preciso marcar que o trotskismo não teve só uma corrente unitária. Ele se dividiu em várias correntes e, principalmente, entre as correntes que, de uma forma ou de outra, capitulavam ao stalinismo ou à social-democracia ou a outras correntes oportunistas, como é o caso do chavismo, e aqueles que buscamos manter os ensinamentos de Trotsky e os ensinamentos do marxismo ortodoxo. Nós que hoje nos organizamos na Liga Internacional dos Trabalhadores, na Quarta Internacional, procuramos manter esses princípios da independência de classe, da revolução permanente, do programa de transição e adaptando isso à nossa época, porque nós não podemos simplesmente ter uma visão livresca de pensar que os nossos textos são sagrados e eternos. Nós temos que adaptar programas, como o programa de transição da Quarta Internacional, à realidade viva, atual, à nossa época. E é isso que dentro da Liga Internacional dos Trabalhadores nós procuramos fazer. Ficamos por aqui com mais uma edição do Opinião. Obrigado, Bernardo, pela entrevista. Obrigado a você. E você pode assistir outros programas no nosso canal no final desse vídeo aqui. Até a próxima, tchau. Opinião Socialista, o jornal que sempre teve um lado, o lado da classe trabalhadora. REC foi aqui, manda ver Romerito. Só acreditação, hein? Manda ver no gravador. Vamos lá, começou. Calma. Aqui estamos apresentando mais um programa do Opinião. Estamos apresentando, essa é mais uma edição. Você Essa é mais uma edição do programa do Opinião. Foi gravador? Tira o óculos do Jefferson, bateu gatinho? Da REC. Da REC. Fica com o óculos, Jefferson? Fico. Da REC aí no E o microfone na mesa fica? Ó, tá caindo ali, tá caindo. O que é ali na mesa?